Graça para todos, amados em nome de Jesus. Mais uma vez aqui para a glória de Deus. Eu falei que ia falar, no vídeo passado, que ia falar umas coisas espirituais. Eu vou falar uma coisa aqui sobre esse testemunho que eu vou dar aqui, é muito forte, né? Às vezes nós pregamos algumas coisas, qualquer palavra de Deus que a gente prega, quando a pessoa vê, ela fica, a vida dela fica submetida a um tipo de juízo, né? Que ela, juízo não, digo assim, um testemunho, né? Que dali vai pesar no testemunho dela, quando ela estiver lá na presença de Deus, né? No dia do juízo. Ela vai fica como testemunho para a vida dela. Então, esse tempo que eu ia falar sobre, mas tudo tem hora certa, eu ia falar sobre isso, mas tudo tem hora certa, né? Vou resumir bem aqui, não quero estender o vídeo, eu resumi bem aqui sobre as coisas que apesar que independente disso que aconteceu, eu já criei em Deus, logo que eu tive um encontro com Deus, eu criei nele antes desse encontro pessoal, né? Tem aqui um vídeo falando sobre testemunho, como é que foi meu testemunho, minha conversão, né? Como foi. Eu já falei que eu trabalhava em Bertioga e às vezes a gente ficava sem fazer nada, aí eu ficava lá no carro e o topógrafo, ele tinha ganho um Novo Testamento. Semelhante a isso aqui, né? Quase igual isso aqui. Ganhou na escola, o filho dele ganhou na escola e deu para ele pegava e deixava no carro lá, no porta-luva do carro. E quando eu ficava assim, às vezes ficasse muito tempo parado lá, a gente entrava pro carro e ficava lendo esse Novo Testamento. Mas eu lia, eu era católico, né? Não era católico praticante, né? Mas era católico, batizado na católica, como criança, tudo. E aí eu começava, eu gostava de ler, eu sempre gostei de ler livro, assim. E a Bíblia eu pegava de quando, de vez em quando, tinha até meu pai tinha até uma Bíblia que chama Orgulho e a Cruz, que eu lia, aí eu contei aqui no testemunho, né, que eu chorava de ver aquela passagem, mas não entendia nada, né, só chorava de ver, né. Eu tinha como uma história, né, triste, né, de Jesus ali, mas eu nem passava pela minha cabeça que era real mesmo, que Deus era real, que Jesus era real mesmo. Não é uma história fictícia, uma historinha de ele ser Jesus, né? E eu estava lendo, eu peguei esse Novo Testamento e comecei a ler no carro, né? Como eu sempre fazia, não era a primeira vez não. Só que dessa vez, tem uma vez que eu estava lendo lá e deparei com essa parte aqui, que é Mateus 5,39. Pode ser Mateus, pode ter sido outra passagem. Eu falo Mateus 5,39 porque eu achei que é a mesma, né? Pode ser que tem outra passagem em Lucas, não sei. Mas Mateus 5,39 sobre... Eu vou ler aqui para não ficar na palavra. Vê como as coisas de Deus são maravilhosas, né? Mateus 5,39. Diz assim. Em 38 está assim. Ouviste o que foi... No 38 está assim, ó. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu porém vos digo, que não resistai ao homem mau, mas a qualquer um que baterá na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu estava lendo isso aqui, eu estava lendo no Novo Testamento, eu estava lendo, às vezes não lembro se peguei essa parte, no começo, no final, mas eu estava lendo ali no Novo Testamento, eu sempre lia, né? Sempre pegava ali para passar o tempo. E aí eu vi essa parte, mas aquele entrou comigo, eu falei, do nada eu tive essa revelação, assim, ó. Eu era católico, eu não me ligava nessas coisas de religioso, não. O católico não praticante, como é que chama, né? Como eles falam, né? Então eu li essa parte aí aí veio entrou aquilo em mim. Isso aqui. Pois é que isso aqui, que em vez de eu revidar, eu tenho que dar outra face. Quer dizer, não é para me revidar. Aí aquilo entrou no meu coração, aí foi uma revelação assim, eu falei, isso aqui é para me praticar. Isso aqui é para me praticar, não é para me ficar recitando. Aí, quando eu pensei isso, já foi. Aí comecei o Novo Testamento começou a abrir todinho assim. Eu entendi como se o próprio Jesus tivesse ali falado aquilo comigo. Porque dali eu fiquei
Aí eu comecei a ler assim, eu fiquei, na hora que saltou aquilo no meu coração assim, eu falei, meu Deus, isso aqui é para fazer mesmo, é Jesus está falando, isso aqui é para a gente fazer. Aí que eu entendi que Jesus era, comecei a entender aqui que Jesus era Deus e Jesus vivo mesmo. Que Deus realmente existia, que Jesus realmente existia, era para a gente praticar aquilo que ele estava falando. E aí eu fui abrindo, começando a ler, assim, ler, e aí eu comecei a abrir as coisas, aí ficou mais claro, assim, eu comecei a entender realmente que aquilo não era assim, um simples livro, que a Bíblia não era um simples livro, né? Aí eu, dali eu já comecei a pensar em ir para a igreja, aí, inclusive, eu não gosto de falar muito não, que aconteceu muitas coisas lá, mas eu não falo sobre essas coisas, né, pessoal? As coisas sérias lá, que aconteceu muitas coisas, né, na igreja, mas nunca falei na igreja que eu congreguei, mas a gente tem que ter gratidão, né? Porque logo no começo quando eu entrei, foi lá eu vou falar agora que é na Igreja da Graça de Deus, e lá ela tem um ensinamento da fé, assim, extraordinário, né? E a minha mãe já congregava lá, eu peguei e fui pra lá. Aí eu peguei, vou pra a igreja com minha mãe já ia, aí eu vou aproveitar que a minha mãe estava lá na igreja, falei, aí eu comecei a pensar, pô, os crentes estão certo mesmo. Aí eu fui pra lá. Aí eu vou contar, tanta coisa aconteceu, não. Vou contar, estou resumindo aqui, até eu chegar onde um testemunho forte que eu vou falar aqui, né. Então eu cheguei lá, eu comecei a ler, eu já estava lendo, eu li as partes, comecei a ler as partes, entendi do Novo Testamento, aí eu entendi, eu não sei se eu ganhei, onde eu consegui, tinha uma biblinha pequenininha aqui, comecei a ler, aí eu comecei a entender bastante coisa ali, inclusive as partes da oração em língua lá que o pessoal, lá no dia de Pentecostes, né, aí tá tudo bem, eu vi ali que eles recebiam, que eles estavam falando em língua, tudo bem, eu estava lendo ali no livro, na Bíblia, aí, tudo bem. Mas quando eu cheguei na igreja, aqui comecei a ir para a igreja, que eu vim no dia de domingo, né, que até eles faziam uma oração lá no dia de domingo, eles fazem assim lá, vocês faziam assim na época, né, vocês fazem ainda. Aí eu cheguei ali, quando eu cheguei ali, eu vi aquele pessoal orando em língua, todo o pessoal falando, orando em línguas ali, eu fiquei chocado, me deu um choque. Inclusive a minha mãe ia pra época, ia na época, eu estava comentando pra minha mãe, falei, misericórdia, isso aí eu até falava, isso é tempos bíblicos, aquilo que está escrito na Bíblia está acontecendo. Eles estão orando aqui em línguas estranhas, estão falando língua estranha. Aí eu fiquei encantado com aquilo. Foi uma das coisas que eu fiquei mais em choque, foi aquilo. Quando assim que eu cheguei na igreja, que comecei a ir pra... E sim, logo que eu comecei, aí eu já pedi pro pastor que ele me batizar. O pastor falou, pode batizar não, porque acho que estava no começo ali, eles não deixam, né? Logo que a pessoa começou a entrar ali. Só que eu meu amigo já cria já, né, mano? Que ali não teve... eu aceitei lá, não é porque Deus, que eu entendi ali, Jesus já falou comigo, já abriu meu coração ali para Deus, eu entendi da salvação, já tinha aceitado Jesus ali. No momento que eu entendi ali, eu já aceitei Jesus. Eu falei, meu Deus, isso aqui é real, Jesus está falando mesmo pra gente fazer. Não é para ficar recitando, ficar rezando várias vezes alguma passagem que eu vi aqui, né? Eu entendi que é real, a pessoa praticar mesmo. Aí eu falei, meu Deus, olha, aí eu comecei a comentar, sempre voltando assim que a gente voltava da igreja, eu estava voltando da igreja, eu falei, você não viu isso, eles estavam orando em língua. A minha mãe já via faz tempo, né, já via. Minha mãe nunca me falava língua, mas ela tinha uns testemunhos, misericórdia, minha mãe contava cada coisa. Aí eu comecei a ir frequentar e comecei a buscar também o Espírito Santo. Aí eu comecei, né, aí eu falei, pedi o pastor falou que não podia batizar. Eu queria, já que queria, tinha vontade de batizar, né? Mas demorou um pouco, não sei quanto tempo depois demorou que eu fui batizar, não lembro. Não sei se uma semana, 2, não lembro quanto tempo foi que eu não lembro mesmo. Aí eu recebi o batismo. A primeira manifestação foi interessante. Veja, eu recebi, não orei em língua na primeira vez, mas eu recebi ali, que eu sabia que ali eu estava... Podia ser também, que é um mistério ali, podia ser que eu orei em língua, mas eu interpretei, né? Pode ser isso, não, deve ser isso. Isso pode ter sido isso, eu estou falando que pode ter sido isso, mas na hora que eu entendi, que eu sei até hoje, na hora que eu... Olha que interessante, né, como é que as coisas de Deus são, né? Presta atenção. Aí eu comecei, eu falei, pedindo, buscando a Deus ali para receber o batismo. Aí eu falei, aí eu sempre buscando para que eu queria orar. Eu falei, pô, ver aquilo, a pessoa orando em língua, eu queria receber aquilo, né? Eu falei, puxa vida, como queria. Aí tem época que eu estava lá, aí eu orando assim, pedindo para Deus, me chega para me batizar. Aí do nada, pessoal, sabe, tem coisa que é Deus, pessoal, não pensa que é coisa carnal, não, que vê que a confirmação é em seguida. Vê que não é coisa carnal, não. Aí eu falei, meu Deus, já comecei a chorar e falei, meu Deus, eu quero ser pastor, mano. Pra quê, mano? Quando eu falei isso, as minhas mãos ergueu assim, ó, um movimento involuntário aí falou essas palavras aí que eu não esqueço mais nunca. Meu Deus és tu, celestial e amado.
Agora eu não sei, pode ter sido realmente, isso aconteceu realmente, assim, de eu ter falado isso, pode ser uma interpretação, né? Não sei se eu vi ali, sei lá, eu posso ter falado em língua e Deus já deu interpretação, não sei, mas pode ter sido também, que depois a gente começa a entender coisa espiritual assim, mas eu ainda não ficava falando em línguas assim. Não, né? Nem foi esse dia, eu comecei, mas nesse dia eu já comecei a falar, aí eu senti algo maravilhoso dentro de mim, assim, algo pronto ali. Aí você pode dizer assim, mas ali que você aceita Jesus, não, eu já aceitei antes, ali meu coração já estava, se eu tivesse, quando eu aceitei Jesus no carro, no carro lá, quando eu comecei a entender Jesus ali, eu já tinha aceitado Jesus ali. Jesus entrou ali, já me revelou, porque Jesus ele se revela pela palavra. Ele já me revelou ali, a palavra, ela entrou no meu coração, pronto, acabou. Jesus entrou no meu coração. E foi só essa pequena passagem aqui. Eu falei, meu Deus, isso aqui, quer dizer que ao invés de, para me dar outra face, né, para me reagir, tem que dar outra face e... Tem que dar outra face. Isso aqui é para mim, para fazer, né, para me ficar se reciclando, tem que fazer mesmo na vida mesmo. Aí um choque, foi um choque assim que aí eu comecei a ler, aí comecei a crer em tudo, essa palavra toda. Aí comecei a entender tudo da Bíblia, comecei a entender tudo não, né? Entendi assim a maioria das coisas, entendi. Você vai lendo, vai já, Deus vai abrindo ali, já vai dando revelação para você ali. E ali, então, aí eu comecei a falar, falei ali, aí eu comecei a sentir aquele isso aí, eu falei que ali é o famoso primeiro amor, né, que a gente tá sentindo ali. Aí depois, com o tempo, eu comecei a buscar a minha língua e foi, amado, quando eu comecei a falar a língua, misericórdia. Aí foi forte. Aí teve um tempo que esse tempo que agora que eu vou entrar aqui, que eu comecei a ficar cheio, começar a falar em língua de madrugada, acordando, ficava falando em língua. Tem um tempo forte, mas faz parte, né? Porque a gente está passando um processo da carne para guerrear. A carne não quer mais, tipo, você ficar preso na terra, nas coisas da terra, e aí o espírito fica brigando ali. Aí é uma briga, né? Para você ficar na presença de Deus. E a presença de Deus é forte. Quando vem assim, você olha no começo, tem uma presença extraordinária. E aí, eu passou uma guerra espiritual, eu passei uma guerra, aquela luta espiritual. E aí aconteceu. Teve um tempo, quando eu fui arrebatado, esse tempo aí, teve uma época que eu nem sabia que eu estava em jejum, eu tinha comido vários dias. Uma pessoa falou, ó, ele está sem comer vários dias, sem querer, quer dizer, quando Deus quer fazer uma coisa, ele faz. Aquele jejum que eu fiz sem querer, eu não vou jejuar aqui para receber o batismo do Santo, vou jejuar aqui para ser arrebatado. Não, não. Deus faz, não adianta que quem vai fazer as coisas é Deus. Ele faz as coisas do jeito que ele deu o entendimento ali, ele me preparou para me arrebatar. E aí eu estava até assim, como eu nem sabia, mas irmão, o Deus, ele é Deus, não é uma coisa que você pega, não, é o próprio Criador. O próprio Criador do Universo, que ele te toma, a pessoa fala que não, que nada, tem gente que quando a pessoa toma, não aguenta, cai mesmo, tem coisa que é carnal, né, pessoal, tem coisa que é carnal, mas você mesmo recebeu, você não aguenta, sua estrutura, quando você fica com Deus ali, Deus entra em você, fica ali, te toma mesmo, por isso que ele toma você fazer algumas coisas que não você está fazendo, porque é o próprio Deus. Então eu fiquei em jejum ali, sem querer, aí eu estava tão tomado, eu lia coração, assim, coisa tremenda, eu via o coração da pessoa na minha frente, fazia varredura assim, aí comecei a ver coisas no céu, assim, eu vi um monte de coisa, né? E aí quando eu estava barato que eu estava tentando, eu queria pregar, falar com a pessoa de Jesus, eu não sabia, nem entendia a palavra direito, como é que eu ia pregar, sair pregando, né, com assim, conhecimento da palavra de Deus. E aí eu estava uma coisa, aí começava a orar e orar, não, pode ver, as pessoas que contam testemunho de língua, fala mesmo que a pessoa não consegue se segurar é maravilhoso, mas dá um som assim, coisa bem, essas coisas maravilhosas, essas coisas de Deus, né? E aí foi nessa época que eu tô, nessa aqui, que o pessoal me tentando me conter, né? Não tinha ninguém aqui igual a mim, assim, que foi tomado, porque a minha mãe, o Espírito Santo não foi igual a ela assim, não. Aí eu peguei, nessa aí que eu tô de madrugada, aquela coisa, aí eu entro no meu quarto. Aí eu vou de madrugada, eu entro no meu quarto, de madrugada assim, naquela coisa, aí eu entro no meu quarto lá. Quando eu entro no meu quarto, que eu se deito, que eu fecho os olhos, pra quê, amor? Aí o negócio é complicado, porque assim, se isso aqui, eu passar por esse terror aqui, não é terror, eu vou explicar aqui como terror. Você vai, não tá indo para lugar ruim, você passar o que eu passei aqui, amado, imagina para a pessoa que vai pro outro lado. Pode se preparar, né? Pode se preparar. Imagine para a pessoa que vai pro outro lado. Eu deitei, eu não estava com sono, então imagina, eu estava cheio da presença de Deus, aquela coisa, se me contendo. Aí eu deitei, quando eu deitei, que eu fechei o olho, eu vi uma palavra lá, mas bem devagarzinho, bem na minha mente. Eu vi um monte de coisa falando comigo. Mas eu não gosto de contar essas coisas, muita coisa aconteceu, de falar, a pessoa nem sabe mas eu guardei muitas coisas. Aí eu vi essa voz, uma palavra bem
assim, bem... Quando eu vi essa palavra, eu falei, dancei. Eu falei, vou morrer. Ah, quando a pessoa soube, quando eu ouvi aquela palavra, eu sabia que era Deus. Eu falei, dancei. Não vou falar com a palavra, senão eu vou ficar escandalizado. Mas muita gente sabe o que é com a palavra. Aí quando eu ouvi, eu falei, dancei. Quando eu ouvi, eu falei, dancei. Aí quando eu ouvi aquela palavra, já me travou. A voz, automaticamente, quando falou aquilo, me travou. Eu falei, dancei, eu morri. Aí eu já comecei a gritar, só que eu não gritava na boca, eu já comecei a gritar na mente. Só que o corpo já estava travado. Só na mente eu já gritava, misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de mim, Senhor. Eu sabia que ele estava morrendo. Eu falei, ixi, dancei. Aí o meu pé começou a gelar, lá, a ponta do pé lá começou a gelar, o gelo veio correndo bem devagarzinho assim, aí a voz bem, quase que no ouvido, né, que estava falando pelo coração, dá pra ver que estava falando pelo coração, e a voz começou a dizer assim, não temas, mas bem, quase não dá pra ouvir, depois foi aumentando a voz, conforme vai aumentando o gelo vai subindo, e as pernas gritando e eu gritando, só que gritando pela mente, né, que travou tudo, eu falei, aí eu gritava, misericórdia de mim, Senhor, misericórdia de mim, Senhor, e a voz dizendo, não temas, foi aumentando, não temas. Não temas. Eu gritando, misericórdia de mim, Senhor. E o gelo aumentando, né? Aumentou o jeito, daqui a pouco eu fiquei tudo gelado. Eu já fui paralisado, depois fui gelado. Primeiro paralisou, que eu não mexia mais nada. Quando aquela falou, a voz deu aquela palavra, quando a voz soltou aquela palavra bem leve, e ele falou bem de mansinho, que ele sabia que eu ia me assustar. Deus é tremendo, mano. Isso aí é algo extraordinário do amor de Deus. Cara. O amor de Deus é algo que inexplicável. Aí quando eu vi aquela voz falando, aí eu fui ouvindo aquela voz dizendo, não, tem me aumentando, foi aumentando até ficar isso, assim, uma voz poderosa, e quando ele começou a falar claramente, não tem mais eu vi misericórdia de mim, só falava isso. Eu fico pensando assim, imagina, porque tem gente que vê aí, eu acredito plenamente, a maioria, eu acredito 99%, acho que é pouco se mente, né, quando vai falar que vai arrebatado. Só mentir para Deus é complicado, dizer, sair mentindo aí, inventar que foi arrebatado. Eu acredito. Cada pessoa tem um seu jeito. Eu vi uma pessoa aí mais ou menos parecida, mais ou menos aí, mas só que ela sentia dor lá. Ela sentiu dor um monte, eu não sentia dor nenhuma. Era uma paz extraordinária, era um negócio extraordinário, mas ela sentia dor. Cada pessoa, aí eu entendi as coisas como é que são. Cada pessoa, Deus trata de uma forma, no mundo espiritual. E aí foi a pessoa que mais, um dia desse até que eu vi, mais ou menos que apareceu parecido com o que eu passei por lá. E aí quando gelou totalmente, aí a voz começou, eu já comecei a ouvir uma voz mais alta ainda, dizendo, não temas, só dizia isso, não temas, e eu, misericórdia, e aí quando começou a gelar, que eu não estava sentindo mais nada, de gelou, agora aí meu corpo começou a flutuar não é um tipo de flutuação, porque eu senti que não dá pra, por isso que o Paulo fala aqui, não sabe esse corpo fora do corpo, porque você começa a sentir, os meus olhos estão fechados, pessoal, não vi nada da pessoa, tá? Depois que a gente vai entendendo as coisas espiritual, é porque ele vem em glória, tá, pessoal? Quando a pessoa, Jesus não vê ele andando normal, ele vem em glória. Então, ele vem em glória ali, a glória de Deus estava ali, aí é complicado, você não pode, se olhar, você vira pó, aí você não volta mais. Aí aquela voz dizendo, não temas, meus olhos fechados, eu não via nada, mas eu ouvia a voz e meu corpo já não sentia mais gelo. Agora eu ainda estava desaparecendo, começando a não sentir mais nada, meu corpo ficando leve, depois começou a desaparecer, eu senti que o meu corpo começou a desaparecer. Nisso aí também, pessoal, que eu estou sentindo, depois do gelo, meu coração começou a arder bem de levinho, um ardorzinho bem de levinho. Conforme ele vai gelando, aí depois ele vai aumentando, conforme a voz aumentando, o gelo, o corpo todo mais de gelo, eu vou sentindo que eu estou desaparecendo, meu corpo está desaparecendo, e o meu coração surgindo assim, parecendo cada vez mais ardendo. Ardendo, eu já falei isso aqui, que isso aqui chama-se temor reverente. Quando o seu coração está ardendo, é que você está na presença de Deus. Você está na presença de Deus, Deus está falando com você, aí seu coração começa a arder. Aí eu comecei, bem leve, depois foi aumentando, conforme a voz foi aumentando, aquele ardor, ardendo, aí eu comecei, não senti mais nada no meu corpo, só minha mente, por enquanto a minha só sentia, eu não sentia a minha mente, eu sentia eu falar, eu que eu estava falando, misericórdia de mim, Senhor, mas pra mim, isso aqui já não existia mais nada, pra mim, a única coisa que pra mim, que eu senti que existia era o coração, e um ardendo, assim, um ardor, não é de dor não, né? Não está sentindo uma dor não, porque a pessoa, não está sofrimento não, era só temor mesmo, ali era temor, só que não está acostumado, a pessoa sai, quando a dor saiu de lá, ele devia sentir isso direto, né? Devia não, certeza ele estava sentindo isso direto, mas só quando a gente sai da presença de Deus, a morte é isso, você sai e você começa a temer, ficar com medo entra a carne, começa a entrar a carne, você sai da presença de Deus, é quando você volta, na verdade a volta é o medo, né? O medo de voltar, você do desconhecido, né? Que agora você não tem mais aquela presença santa, e você passa a sentir temor. Esse ardor chama-se temor referente. No caminho, tem uma passagem que fala aqui que eu não lembro agora, talvez eu coloque aí no vídeo.
do caminho de Emaús, que Jesus passou, eles começaram a arder o coração enquanto Jesus conversar com eles, só que Jesus ele faz isso, né? Ele vem em outra forma e não deixa a pessoa ver que é ele. Aí ele vem em outra forma e depois ele, assim, quando ele quiser aparecer que é ele aparece. Mas às vezes, quando ele quer se transformar de outra forma, só que a pessoa sente, né? Que o coração tá ardendo, aí ele tá falando ali. Então eu comecei começou a arder. Aí só senti só o coração. Eu não sentia mais nada. Eu falava misericórdia, mas eu não sentia mais nada. Que a única, pra mim, que eu sentia, que eu existia como pessoa, era só aquele coração ali ardendo. A única existência minha que eu sentia. E a voz dizendo, aí eu vi, ele deu uma ordem, eu vi que ele dando a ordem, faz isso, isso, isso. Não vou falar o que foi, não posso falar. Mas se você, tem vários vídeos que a pessoa fala, só que a pessoa fala diferente, cada um fala uma coisa, né? Cada pessoa tem uma forma de... Deus é tremendo isso aí, pessoal. Deus se manifesta de cada... Por isso que ele é Deus, né? Deus não tem limite para nada. E aí a pessoa pensa, quando a pessoa vai falando uma coisa diferente, a pessoa faz essa heresia, mas não. Deus ele não tem limite para nada, Deus é limitado para tudo, mano. É ilimitado, ele pode fazer o que quiser, da forma que quiser. Aí vi uma pessoa explicando, falei, caramba, ela foi arrebatada e foi mais ou menos que eu entendi que a pessoa comigo, mas não daquele jeito. Ela foi sendo tratada. Ela estava sendo tratada ali, Deus estava aí, ela sentia dor. Eu não senti dor nenhuma, só que eu estava com um terror, um terror tremendo, amado. Vou falar para você. Não é medo, você está indo para a presença de Deus, você está morrendo ali, eu morri praticamente ali. Se alguém chegasse ali no meu quarto ali, eu ia ver que eu estava morto ali. Mas Deus não deixou, né? Deixou de coisa. Agora, aí eu vou chamar assim, um selo, por exemplo. Tipo um selo que Deus colocou em mim. Tipo assim. Eu tô falando isso, um exemplo, porque eu não vou contar. Que eu vi lá quando ele estava dando ordem. Ah, mas como é que você sabe que era Deus? Não é, mano? Ninguém pode fazer aquilo na cunha. Ele não faz isso. A não ser por ordem de Deus. Ninguém. Eu acredito que seja foi Deus, é verdade. Ele tinha ordem maior ali, ele estava dando ordem. Faz isso, isso e isso. É tipo um selo. Não foi selo, eu estou falando que selo. Eu estou dando um exemplo aqui, porque eu não quero falar aqui, como é que foi o negócio. Né? Mas as pessoas já entendem, né? Que, meu irmão, se você não entender, já entenderam, né? Não vou falar aqui, porque até vou falar até onde Deus mostrou. Isso aqui eu não sabia, porque eu já tinha falado para algumas pessoas como é que foi. Né? Não tinha contado tudo igual eu estou contando detalhado aqui. E aí, eu falo assim, foi tipo um selo, né? Que Deus colocou. Estou dando um exemplo que foi esse tipo de selo. Então, isso aqui é para testificar que quando eu falo que eu vim de Deus, eu vim de Deus. Eu vim chamado por Deus, eu vim chamado por Deus, né? Não é brincadeira. E olha que eu falo. Eu sou um ser humano, falo igual qualquer pessoa. E tem coisa que Deus coloca mesmo pra gente não ficar, né, cheio de soberba aqui. A gente já fala, senão se Deus não coloca umas coisas, ele coloca mesmo. Ele coloca umas coisas na gente pra gente ficar, ó. Fica no teu lugar aqui, tá? Senão a pessoa, imagina, tem pessoa que não é nada, já se acha, imagine, né? Aí Deus coloca algumas coisas mesmo. Igual Paulo, ele colocou cada pessoa ele coloca uma coisa, ele coloca mesmo. Ele faz uma coisa e tal, fica no teu lugar. Não é nada não. Mas mostra aqui, estou comprovando aqui, igual o apóstolo Paulo fala. Eu sei que de onde eu vim. Né? O apóstolo fala aqui quer ver? Eu vou ver aqui. Ele fala aqui no Coríntios. O apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Quando ele está falando das cartas aqui, ele está explicando que ele veio da vontade de Deus, não é? Porque os apóstolos, tem os apóstolos do Cordeiro, né? Tem os apóstolos do Cordeiro que tiveram que participar do ministério dele aqui. E Paulo não participou, mas ele viu, foi vindo pela vontade de Deus, que ele teve uma comunhão com Deus. Não estou dizendo que eu sou apóstolo, não. Não estou dizendo que eu sou apóstolo, não. Estou explicando que autoridade, né? A pessoa duvida da autoridade da pessoa, né? A pessoa vem de Deus. Estou dizendo que eu sou um apóstolo. Eu vejo que eu pedi para ser pastor. Lembra, né? Eu falei pedir para ser pastor. Mas Deus ele sabe o que faz, né? Uma testificação que Deus deu, né? Deus nunca dá aquilo que a gente pede, né? Sempre dá alguma coisa a mais. Mas ele deu o coração, né? Porque na hora, para confirmar, ele pegou e batizou ali, né? E batizou. Eu que lá falei as coisas para Deus. Depois ele vai confirmar, né? Vai confirmando as coisas, mas do jeito que ele quer, né? Do jeito que Deus quer. Entendeu? Estou comparando a Paulo, que Paulo também foi arrebatado, né, pessoal? Não estou dizendo que eu sou apóstolo, não, viu, irmão? Eu sou um apóstolo, né? Mas eu chamaram para dizer que eu sempre falo, sou cheio de falar, mas eu sei de onde eu vim, eu sempre estou falando isso, eu sei de onde eu vim. Eu sei que tem mais coisas de Deus aí que eu queria contar, umas coisas aqui, pessoal, umas coisas assim, deixa eu ver aqui. Dá para ver o tempo. Queria ver o tempo aqui, se dá tempo, depois eu falo umas coisas mais fortes ainda que isso aqui, para você ver como é que é. Eu fui arrebatado e eu tive umas visões fechadas que fala. Que é muito mais forte que isso aqui. Que Deus, ele tira, por exemplo, quando eu acordei,
Ó, quando eu acordei, ó, misericórdia, foi segundo, isso foi no máximo um minuto que isso aconteceu. Quando eu abri o olho, aí eu vi, aí ele fez a coisa, aí pá, aí tudo bem, eu estava em silêncio. Aí eu abri o olho, quando eu abri os olhos, já era de dia. Quando eu abri o olho, já era de dia. E aquilo foi, se durou, foi no máximo um minuto. Eu tô assim, falando que assim, no máximo, vou exagerar bastante. 2 minutos que aconteceu, quando eu fui arrebatado. E quando eu abri o olho, quando eu tava, deitei, era de madrugada. Quando eu deitei que eu fechei o olho. Gente, eu não dormi não, gente. Eu só fechei o olho. Aí o olho travou, porque aquela voz me travou meu olho. Quando aquela voz deu aquela palavra, eu já vi que eu travei o olho, fiquei travado. Aí, nisso que aconteceu aquilo aqui, eu abri o olho, já estava de dia. Agora, passei horas lá. Aquilo que custou, que aconteceu, que para mim foi minutos, já tinha passado horas. Você imagina a coisas aí que a gente não sabe do mistério de Deus, quer dizer, para a eternidade lá. Então, ele pode ter segurado coisa e depois ele foi soltando aos poucos para mim. Porque eu vou contar umas coisas que eu vi de visão fechada, que é mais forte ainda que isso aqui, por incrível que pareça. Eu vou contar depois, com o tempo eu vou falar aqui. Que coisa forte, tem gente que vai ficar até meio assim, né? Eu tô te falando essas coisas aqui diante de Deus. Umas coisas que eu vi, que eu entendi aqui do trono, na hora que eu saí de lá, amado, tem coisas, coisa forte aí que eu vou falar. E pra ver, e foi visão fechada, não foi arrebatamento, foi visão fechada. Tem visão fechada, a gente tem visão aberta, tem sonho, né? Isso é arrebatamento funciona. Arrebatamento eu fechei o olho, não foi, você fechou o olho para mim, não. Eu fechei o olho, quando eu fechei o olho já veio, eu vi uma palavra bem leve, aquela palavra, aí eu sabia que era Deus fazendo ali, eu sabia que era Jesus, ele travou, a mim travou. Eu falei, dancei. Bom, é isso aí, pessoal. Olha, pra me ter, eu nunca vou ter esse testemunho assim em vídeo, não. Agora, se imagine pro outro lado, pessoal. Você sabe que você não tá indo pro lugar ruim. Não, ali não é lugar ruim, não. Não tá indo pro lugar ruim, não, pessoal. Ali não é lugar ruim, não, tá? Tô avisando logo que não é lugar ruim, não, é que você sente que ali era um estilo assim, unção, né? Que Deus estava pondo ali, nesse sentido, algo nesse sentido. Algo nesse sentido aí. Então não era coisa ruim, não, só que lá, fui lá pra direção, fui lá pra frente do homem lá. Fico lá na frente dele, porque senão ele precisava ele fazer isso aqui, né? Mandava os anjos vir aqui, né? Bom, é isso aí. Tem bastante coisa pra falar espiritual, né, pessoal? Pessoal, aí eu falo assim pra vocês, vocês estão vendo, eu sou isso aí pra vocês verem, pessoal. Cheio de falha, tá? Eu sou o que vocês veem, tá? Eu sou o que vocês veem, pra não pensar que eu... você tá... Mas só que, por exemplo, eu sou cheio de falha, tal, mas quando eu falo assim, ó, tô na presença de Deus, aí eu vou soltar alguma coisa pra você pode se preparar. Sempre foi assim. Se eu ver alguma coisa, se eu ver alguma coisa que tá me tentando, por exemplo, aqui, isso aqui é uma coisa que me deu pra mim, no estúdio aqui, pra mim adorar ele. Se vier tentar, eu perceber que é coisa pra atrapalhar aqui, ó, eu já vou, ó, já falo assim, quando eu falo assim, eu tô na presença de Deus, acabou. Tem uma pessoa até que eu converso aqui, que aí ele vem conversar algumas coisas comigo, aí eu vou falar algumas coisas assim, de outras coisas, assim, coisa de Deus, não, eu tô falando coisa aqui ali. Aí ele vem falar assim comigo, me duvidar, aí já fala, ó, tô falando na presença de Deus. Aí ele já fica assustado, porque ele sabe que ali eu já não tô mentindo mais. Quer dizer, eu não minto, né, pessoal? Eu tô falando assim, pra mostrar que eu não tô mentindo, que eu não tô com brincadeira. E às vezes alguma coisa que ele tá contando assim, eu vou falar, ó, aconteceu uma coisa assim, eu falo, tal. Aí eu falo, não, eu tô falando, ele não acredita, eu falei, não, eu tô na presença de Deus. Ele já sabe que eu tô, para ver como ele já sabe que quando eu falo assim, ó, tô na presença de Deus, pode se preparar. Quando eu vim pra direção de você, eu falo, ó, tô na presença de Deus, eu vou te falar assim, assim, assim. Mano, você não tem noção do que eu vejo, mano. Mas isso é história para outro vídeo. Tá liberado esse vídeo aí, esse testemunho pra vocês quiserem colocar no canal de vocês, quem quiser. Apesar que meus vídeos sempre foi liberado, né, pessoal? Mas esse especificamente, a pessoa que não acredita nas coisas de Deus, pode se preparar, tá? Tá liberado. Qualquer canal que vocês quiserem postar, pode postar. Tá liberado. Tô liberando. Tá bom? É isso aí. Por enquanto é só. Paz Senhor pra todos, amados. Em nome de Jesus.